Fala, mulherada! Prontas para mais um episódio do Papo e Vinho Podcast? Eu espero que sim, porque hoje, o assunto é de algo que eu amo, que é ser mãe. Mas que ao mesmo tempo nem sempre é uma tarefa tão leve e tão algodão doce assim. Trouxe hoje uma convidada super especial. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tempão que a gente não se via. Verdade. E temos muito papo para botar em dia, né? Muita coisa. Deixa eu agradecer aqui meus patrocinadores. Ótica Veneza, Det, maravilhosa. Estou com vários óculos novos. Se tu ainda não conhece a Ótica Veneza, vá, porque assim, ó... Eu conheço. O bom gosto do bom gosto do bom gosto. Tu já... Já usei óculos um tempo, conheço. Bocati, que hoje Denilson separou pra gente aqui, em homenagem a Carol, que tá gravidíssima, né? Sim. Um espumante sem álcool, então pra você grávida, tem solução. Não é porque está gestando que não pode degustar de um espumante, né? Dá pra celebrar a vida. JC Soluções Hidráulicas Elétricas, Jacir sempre trazendo luz à minha vida e salvação. La Mia Parma, restaurante novo ali no Zafari da Borges. Ali em cima do mercado, literalmente, tem um restaurante novíssimo ali. Legal. La Mia Parma, uma delícia. Chefe Anderson, que é do La Mia Parma, quem cozinha pro Papo e Vinho. Uau. Então, temos que combinar antes de tu te trancafiar em casa. Temos de imersão. Temos que combinar o almoço por lá. É verdade. Diniz Laser trazendo beleza, trazendo ainda mais feminilidade para nossa vida. E MS Produções Audiovisuais, Mateuzinho, sempre presente aí no seu melhor momento. Casamento, batizado, nascimento, tá gravando parto. Uau. Olha ali se a Carol quer registrar o momento, já vamos fazer uns contatos aqui. Podcasts, né? É isso. Vou servir, vamos ver se é bom esse espumante. Vamos lá. A cor tá super delicada, né? Para vocês que não sabem, a Carol é super entendida. Eu tô um pouquinho distante do mundo do vinho, por 2 gestações quase seguidas, né? Mas... Saúde. Sucesso. Saúde. Mas a perolagem tá bem intensa, a cor é delicada e elegante. O aroma também. Tá gelado hoje o dia, né? Hoje nem precisava, né? Muito agradável. Frutado. Então, nesse clima de celebrar, né? Foi dado a nós, mulheres, essa grande honra de dar a vida, dar a luz, né? Então, como é celebrável a gente poder ser mãe. Uhum. Porém, junto com o maternar, Porém. vírgula, Adoro porém. junto com o maternar vem um monte de expectativas quebradas, frustrações, e que às vezes é mal interpretado, né? Porque aí se vende uma maternidade romântica, meu Deus, meu filho, e aí vou estar completa, né? Aí vem toda a realização da minha vida, Uhum. Sim! Porém, e aí agora as minhas noites não sou eu que controlo. Aí tem um vivente que escolhe acordar de 3 em 3 horas para mamar, Sim. né? Com sorte. Isso, se tudo der certinho ali. Aí o meu planejamento de domingo era dormir até mais tarde, ou era, sei lá, ir no restaurante tal, em família, mas aí gripou, aí ficou, desesperou lá, chorou, tive que ir embora. Mas mais do que isso, antes eu tinha uma carreira. Uhum. Antes eu fazia meu dinheiro, antes eu era dona aqui
né, da minha labuta, e agora? E agora, em geral, nas casas, né, nas famílias, fica a incumbência da mãe. Se a criança ficou doente, quem não vai trabalhar? A mãe, né? Aconteceu alguma coisa na escola, liga pra quem? Pra mãe. Se na sua casa não é assim, tá tudo certo, mas na maioria é assim que funciona. Sim. Então, a gente acaba assumindo papéis e deixando de ser mulher em muitos períodos da vida, né? Tu tem um no forninho ainda, mas outro tá no 2,5, né? 2 anos e 4 meses, sim. Então, nesses 2 anos e 4 meses, conta pra nós um pouco, assim, como é que eram as tuas expectativas, né? Vou ser mãe e vou ser só mãe, vou ser mãe e vou trabalhar, vou ter uma vida social sendo mãe e profissional. Como é que era a tua expectativa? Vamos lá, uau. Obrigada pelo convite. Vou falar com muita humildade desse assunto, porque até estava comentando aqui antes da gente abrir em off, né, que eu sou uma aprendiz dessa pauta, né, e tô no meio da vivência ainda, então eu vou falar daquilo que eu posso falar até agora. E sobre expectativas em relação à maternidade, na verdade eu não tinha expectativas, né, eu nunca foi um sonho meu ser mãe, nunca idealizei isso, inclusive ao contrário, né, eu tinha uma certeza de que eu não tinha essa vontade até certo momento da minha vida, né? E aí chegou um ponto em que eu comecei a me questionar por que eu não tinha essa vontade. Eu fiquei curiosa, comecei a estudar muito sobre inteligência emocional, e tudo aquilo que eu estudo eu tento aplicar primeiro na minha vida. Eu faço sempre uma autorreflexão, né? Tento perceber se aquilo está acontecendo comigo. Comecei a estudar sobre inteligência emocional, né? E, enfim. E comecei a me perguntar, tá, mas ficar curiosa em relação a esse fato, não apenas aceitar, porque a gente vê muita gente que fala hoje, muitas mulheres, eu não quero, não tenho vontade, e eu vejo que falta o questionamento, né, mas por que eu não tenho vontade? Acho sempre interessante a gente se perguntar o porquê. Aí comecei a me questionar e tratar essas respostas que a minha mente trouxe, né, e mudei minha decisão e decidi que então eu iria oportunizar, mesmo que já estivesse aí no adiantar, já tinha mais de 35 anos quando eu mudei essa minha forma de ver o tema, e que eu ia me oportunizar então ser mãe, oportunizar esse meu filho vir ao mundo, e rapidamente ele veio. Pro meu choque, né? Foi muito rápido, assim. A gente decidiu, tentou e puf, eu tava grávida. E quando eu engravidei também foi assim? Muito rápido, graças a Deus, assim, um privilégio hoje, né, ter essa facilidade. Mas também foi um choque, porque eu estava preparada para também não conseguir, né, pela minha idade, enfim, e estava bem preparada, assim, para não ser, mais do que para ser. E aí, quando eu engravidei, então eu disse, meu Deus, agora eu preciso correr atrás de informação, preciso me preparar, preciso me estruturar. E é óbvio que a gente conversa com amigas que já foram, eu busquei autores, né, busquei, assim, me preparar ao mínimo, porque eu sempre gosto de me preparar para as coisas que eu vou fazer. Então, fui buscar informação, fui tentar organizar minha cabeça, tentar imaginar como seria esse pós-nascimento do bebê. E óbvio que eu imaginei algumas coisas baseadas na experiência de vida que eu tinha. Então, eu sou uma pessoa muito organizada, uma pessoa muito disciplinada, uma pessoa de um perfil um pouco controlador, né? Era o workaholic total, amo trabalhar, né? Amava o meu trabalho. E fiz planos para estar com meu filho e continuar trabalhando, né? Então essa era a minha idealização. Nesse período, todavia, eu acabei encontrando algumas autoras que foram me explicando essa questão dos primeiros 3 anos do bebê. Cito a Laura Gutman, a Érica Comissar e mais recentemente a Jane Nelson, que eu estou estudando agora sobre disciplina positiva. Mas principalmente Laura Gutman e Érica Comissar falam muito sobre os primeiros 3 anos da criança e do quão é importante a presença da mãe e o vínculo com esta mãe para que essa criança tenha saúde emocional ao longo de toda a sua vida. E aquilo foi mexendo comigo, né? E a gente sabe que a tradição no Brasil é que após os 4 meses a criança
seja delegada para uma escola, uma creche, né? Ou fique com as babás, ou fique com os avós, né? Isso é o mais normal, porque nós mulheres queremos logo voltar a trabalhar, ou precisamos, né? Queremos ou precisamos, a maioria precisa. E eu tinha a ideia de ficar 1 ano com meu filho, 1 ano e meio, 2. Depois eu fui estendendo para 3, talvez, 4. A gente começa a ouvir alguns relatos de pessoas que ficam 4 anos, né? Mas assim, a pessoa precisa... Acho que cada mulher precisa viver, se conhecer e viver para saber tomar a melhor decisão. A gente nunca deve tomar uma decisão baseada no que a vizinha viveu, ou só no que a autora disse, ou no que a nossa família acha que seria, né? Porque cada uma tem o seu limite. Emocional, físico, né, estrutural, financeiro. Então, cada caso é um caso, né? Eu não gosto de dizer assim que o que eu fiz, todo mundo deveria fazer. Mas o discurso das autoras é que seria muito importante a mãe estar próximo nesses primeiros 3 anos. Então, aquilo que era para ser 6 meses, 1 ano, eu fui... Consigo ficar um pouco mais? Vou ficar um pouco mais. Consigo ficar um pouco mais? Vou ficar um pouco mais. O que foi surpreendente, que obviamente eu não sabia, é que cada fase da criança exige uma atenção diferente desse cuidador. Que ou vai ser a mãe, ou vai ser a avó, ou vai ser a babá, né? E o que acontece com a criança pequena? Ela não tem muito padrão, né? Ela, todo mês, ela muda o padrão de desenvolvimento, a etapa do desenvolvimento dela, a necessidade dela. Então, agora ela precisa muito mamar. Daqui a pouco ela começa a engatinhar. Daqui a pouco ela começa a ficar em pezinho e andar por aí. Fica então, perigoso. Fica perigoso. Daqui a pouco ela precisa sair correr, né? E aquilo muda. Então, eu percebi, assim, o que era muito mais demandante do que eu imaginava. Até porque eu não convivia com crianças, né? Como eu disse, não era, assim, um assunto do meu interesse. Eu nem buscava muito contato, assim, com as crianças, né? Realmente não gostava do assunto. Então, tu conviver com uma criança, tu começa a perceber que quem não convive não tem a menor ideia. Do universo. Não tem a menor ideia do trabalho que é. Do quanto aquilo exige do cuidador, né? Do quanto exige fisicamente, do quanto exige emocionalmente, do quanto exige cognitivamente. Então, você está o tempo inteiro aplicando conhecimento, regulando emoções, vendo se o que você está fazendo está correto, cuidando da sobrevivência da criança, da saúde da criança, né? Então, são milhares de funções ao mesmo tempo. E isso, como eu te disse, exigiu muito de mim, e o meu trabalho também exigia isso, porque eu prestava atendimentos, acompanhava a comunicação das pessoas, né? Tinha todo o envolvimento. E o que aconteceu? Que eu chegava no final do dia da minha maternagem exausta, né? Sem a menor condição de atender, de entrar no universo de vida de uma pessoa. E é um cansaço que ele não é só físico, né? Ele é mental. O cansaço, principalmente emocional. Eu acho que é o que o maior desafio, o equilíbrio emocional nesse percurso todo. Então, acabei ficando com meu filho 2 anos inteiros, né? Integral com ele. E só coloquei meu filho meio turno na escola, que agora ele frequenta, e tá indo super bem, porque eu vi os sinais de prontidão dele. Fiquei grávida novamente, decidi ter outro filho, né? Então, a experiência é muito desafiadora, mas considero maravilhosa, né? Então, não foi uma experiência ruim, bem desafiadora, mas positiva. E também eu comecei a ficar muito cansada com a gestação. E meu filho muito ativo, menino, né? Começou a precisar de outros estímulos, então a gente colocou. E aí eu tive, sim, esse intervalo de 6 meses entre escolarização do Noah e a chegada do Luca aqui no mês que vem, né? Então, para dar uma respirada, assim, uma ressituada, gravar uns podcasts, sair, tomar cafés, né? Essas minhas férias agora. E logo eu vou começar um novo puerpério, que a gente chama, né? Então, se tudo der certo, pretendo ficar mais 2 anos novamente. E aí, a carreira que tu me perguntou, que você perguntou, eu escolhi, por opção, pela minha saúde mental, né? Deixar em stand-by. Tive essa possibilidade, tenho um marido apoiador, que me apoia financeiramente, está presente, enfim. Me preparei para isso também, né, com reservas, e escolhi priorizar a maternidade nesse momento. Por quê? Eu acredito que a carreira, tudo que eu construí até hoje, tudo que eu fiz, ela não vai sumir em 2 anos, né? Não vou perder as minhas habilidades ou as minhas formações. E a influência também não. Quando a gente
se dispõe a fazer uma coisa, se coloca ativo no mercado, eu acredito que as coisas voltam a acontecer rapidamente pra gente. Então, existe esse mito também da mulher, né? Ai, se eu ficar um pouco mais com meu filho, a minha vida vai acabar, ou a minha carreira vai acabar, ou minhas oportunidades vão sumir. Eu absolutamente não acredito nisso, tá? Acredito que sempre é possível retomar. Independentemente de quantos anos você tenha parado, do que você tenha optado por fazer, você sempre pode construir algo novo, ou diferente, ou resgatar, né, alguma coisa ali depois. Mas, assim, foi uma escolha minha para eu não ficar tão estressada, sabe, Fábio? Para mim não ficar tão cansada e não ficar dividindo essa minha energia entre clientes e filho. Acho que enquanto eles são muito pequenininhos, eles demandam muito, assim. Essa era a minha condição, aquilo que eu tinha para entregar. Tem mulheres que conseguem, que se sentem bem, tem, né? E aí talvez elas tenham outro perfil, ou tivessem sempre sonhado com aquilo, ou vinham se preparando há mais tempo. Então, acho que o importante é sempre a gente estar bem, todos do núcleo, né? A criança, a mulher, o marido, se possível. As pessoas estarem bem dentro daquilo que elas estão podendo fazer com as condições que elas têm, né? As nossas condições foram essas e a minha escolha foi essa. Óbvio que eu morro de saudade do meu trabalho, né? Eu adoro o meu trabalho e meus clientes sabem disso, o quanto eu amo. Sempre as pessoas que eu servi sabem o quanto eu amo aquilo que eu faço, que eu me envolvo muito. Mas eu sei que é um tempo curto que passa rápido e quando eu retomar vai ser incrível também, porque também vou ser uma nova pessoa, né? E como um filho muda e transforma a gente, né? Muito. Muito. Acho que até então eu tive muitas experiências com muitas pessoas diferentes, muitas oportunidades. Em países diferentes, em experiências de trabalho diversas, né? Mas nada é tão transformador, porque nada exige de ti tanta empatia, né? Não tem como tu comparar o relacionamento com uma criança, que é teu filho, e mesmo com uma criança, com qualquer outra interação que tu tenhas com um adulto. Porque com o adulto sempre é um pouco recíproco, né? E se não é, você não continua, né? Se não é, você não fica. Acabou ali. Exato. Então, as relações com adultos, elas são recíprocas, elas são ordenadas. Você fala, você escuta. A criança é totalmente previsível, né? Totalmente dependente, totalmente... precisa de tudo. Então, é uma relação de muita doação e que desperta em você também essa... Eu diria assim, desperta o mais nobre que pode haver no ser humano, numa mulher, né? Que é a capacidade de se doar, de servir e de não receber nada em troca, né? Assim... Sabe que eu tava falando sobre isso, acho que semana passada. Alguém, numa caixinha de perguntas que eu abri, me questionou como ter certeza que eu devo ser mãe ou não. Eu disse, certeza nenhuma. Não existe essa certeza, nunca vai haver. Sempre tem sonhos ou metas que tu gostaria de bater antes de ser mãe. Vamos supor, não existe um momento, um timing perfeito para ser mãe. As coisas vão acontecendo. Mas mais do que isso, o que eu vejo é muitas mães, enfim, famílias, depositando nessa criança uma pendência lá pro futuro, né? Quando eu envelhecer, eu vou ter alguém para me cuidar. Sim, claro. Da onde tu tirou isso? Ser mãe, ser pai, é uma entrega. Qual é o fruto que tu vai colher? Ver um bom cidadão, ver uma boa cidadã indo pro mundo. Ter orgulho. Fui eu que fiz, fui eu que criei, fui eu que eduquei. E ali tá paga essa conta. Sim. É um mindset que nós somos educados para ter, né? Mercantilista. Então, a gente tá sempre... E com razão, porque nós fomos educadas para isso, né? Acho que tem um gap aí de 30, 40, 50 anos em que não se estimula, não se fala, não se valoriza a maternidade. Então, também não é culpa nossa e das nossas amigas pensarmos assim. E que o nosso primeiro pensamento seja, mas o que eu vou ganhar com isso, né? Por que eu vou fazer isso? Então, sim, essa é a tendência do pensamento. Mas, no meu ponto de vista hoje, é uma tendência rasa. Porque... nós estamos cada vez nos aprofundando menos, né, nas nossas reflexões sobre a nossa própria vida. E da forma que eu vejo, a gente não deve ter o filho com nenhuma expectativa de receber absolutamente nada.
A motivação para ter o filho é uma motivação de give back, que eu digo, né? É uma motivação de retribuição. Então, se a gente se aprofunda um pouco na questão da inteligência emocional e também nas questões espirituais, e nisso nós temos uma certa similaridade, porque a gente tem interesse por esse assunto, né? A gente entende que tudo nasce da gratidão, né? Então, primeiro eu preciso olhar para minha vida e entender que o simples fato de eu estar aqui já é o primeiro motivo de gratidão, né? Eu estou aqui, eu estou bem, eu tenho habilidades, eu tenho talentos, eu tenho saúde, mais ou menos, né? Mas estamos vivos. As coisas que eu tenho, as pessoas que eu tenho. Então, quando a gente começa a olhar para tudo que a gente tem na nossa vida e até onde nós chegamos até então, talvez a gente perceba que existem muitos motivos para agradecer, né? A gente já está rico, nós já estamos cheios de tanta coisa que às vezes a gente não enxerga porque o mindset a forma de pensar está distorcida, a gente, né? Existe um movimento que nos faz tentar olhar sempre para aquilo que nos falta, ao invés de olhar para aquilo que a gente já tem. Mas se eu conseguir me dar conta de tudo que eu tenho e do quão forte e grande eu sou, eu vou perceber, vou ter que me perguntar se eu posso ser alguém que contribui com a vida, né? No sentido de eu vou servir, agora eu vou pegar tudo isso que eu tenho e vou entregar de volta para a vida alguma coisa. E não é só do meu dinheiro, né? Principalmente, não é a questão. O pior, eu diria, o que mais custa não é dinheiro. Exatamente. O que mais custa... Não é que a gente não precisa do dinheiro. Precisamos. Custa. Mas... O filho custa, mas não é o que mais custa. O que o filho mais custa da mãe, do pai, né? Ou do cuidador, enfim, é tempo. Tempo, energia vital. E uma coisa que eles nos consomem, que eu não sei como chamar, que eu digo que é energia vital, nossa vitalidade. Bom, meu filho, ele fala mamãe, sei lá, 300 vezes por manhã, né? Isso não vai melhorar, tá? Às vezes, assim, eu respiro... Né? Então, é um trabalho, assim, é a vida. É de entregar a tua vida, né? Então, tu vai ver se tu vai ter que avaliar se nesse momento da tua vida, se tu quer ser um ser que entrega a vida ou se você simplesmente vai seguir sendo um ser que só suga a vida. Então, eu só entrego se eu vou receber tanto quanto ou em dobro. O filho, ele não é um investimento, né? Ele você está entregando de volta algo que você já recebeu. Então, se você não se sente abundante, e eu não acho que é para todos terem, né? Eu não acho que todo mundo tem que ter o filho, tá? Concordo. Porque se você não tá se sentindo abundante, se você não tá se sentindo feliz, se você não tá se sentindo grata, o que você vai entregar para esse ser que vem, que precisa de tudo de ti? E aí você vai ter o ser com aquela expectativa que ele vai chegar e vai trazer um sentido e vai trazer É um peso muito grande, né? Ele não vai trazer, ele vai trazer necessidades. Eu vou ser feliz quando eu for mãe. Não. Não vai. Não vai. E não porque um filho não contribui com a tua felicidade, porque contribui muito. Só que a felicidade já tem que existir antes, né? É quase como se você tivesse... Vai ter que ensinar também o filho a ser feliz, né? Claro que é divertido. Sim, tem muitos momentos lindos, né? Maravilhoso. Meu filho é um fofo, eu amo ele, eu beijo ele, abraço, né? Então, claro que existe, sim, depois de um certo tempo, né? Ele começa a ser recíproco, né? Mas, assim, é pouquinho, é uma criancinha, né? Você não pode ter a criança para te suprir de algo que te falta. É isso que eu penso. Você tem que embarcar nessa jornada com muita consciência do quanto ela vai te custar e te demandar. E se você tem coragem para estar disponível. Sabe por quê? Porque pronta, a gente nunca tá. Tu vai chegar ali no teu limiar da tua vitalidade, da tua possibilidade fisiológica, que foi o que eu fiz, né? Que é o que a maioria tá fazendo. E tu vai perceber que tu ainda não tá pronta emocionalmente ou financeiramente, como gostaria, né? Só que aí vem a coragem, que daí eu também acredito que o receber a vida, gerar a vida, receber e cuidar dessa vida é uma parceria com o universo, né? Com o universo. Muito. Com o todo, com Deus, como você quiser chamar, mas com algo maior que nós, tá? Porque a gente também não sabe explicar por que a vida vem ou não vem, às vezes, né? Por que vem tão rápido, por que para alguns demora. Então, por que essa criança veio para mim? A gente não tem certeza absoluta, a gente tem crenças. Mas é uma parceria com algo que é maior que você e que você se disponibiliza a contribuir. Eu me disponibilizo a receber isso
e continuar recebendo na jornada, tu entende? Porque eu não posso também me colocar no papel de, eu li alguns livros, eu conversei com algumas pessoas, agora eu sei tudo, cada criança é uma, cada mãe é uma, e cada dinâmica entre aquela criança e aquela mãe é um fenômeno, né? Eu sou mãe só de um, né? Tu, logo mais, vai comprovar essa teoria. Sim. De que a Carol, mãe do Noah, tu já conhece quem ela é. Mais ou menos. Essa nova Carol... Mãe de dois que vai surgir... Eu não faço a mínima ideia. É outra. É outra coisa. Né? A gente vai somando, obviamente, tudo o que a gente vai vivenciando, vai experienciando na vida, vai curando, enfim, dentro da gente. Mas cada pessoa ou cada filho vai ter da gente uma persona um pouco diferente. Claro. Que é única. Claro. É uma relação única. Então, claro. Eu acho divertidíssimo, né? Quando eu atendo as pessoas que elas dizem, sei lá, eu era ou sou o filho preferido. Minha irmã que era a filha preferida. Não existe exatamente isso de ser preferido. Mas sim, existe uma afinidade. Sim. E que não é... Tu não ama menos ou mais um filho ou outro, mas tu tem mais afinidade com um filho ou com outro por, enfim, milhões de ângulos diferentes tu pode olhar para isso, né? Mas toda a relação entre mãe e filha vai ser responsável por toda a construção de relacionamentos que tu vai ter ao longo da tua vida. Sim. Seja ele amoroso, seja ele financeiro, seja e principalmente contigo mesma. Tu sabe que fazendo um link com a área da comunicação, que é a área na qual eu sou especializada em pesquisa, enfim, a minha formação, eu descobri recentemente, inclusive lendo a Laura Gutman, que a voz interna, e eu já conhecia esse termo porque eu trabalhava com pessoas ajudando elas a melhorarem a sua forma de comunicar. E a gente trabalha muito com a forma que a gente fala conosco internamente, o pensamento, né? O que a gente diz o que dizemos para nós mesmos. E eu chamo isso a voz interna. E essa autora me fez descobrir que a voz interna, aquilo que nós dizemos para nós mesmos, é a repetição daquilo que a nossa mãe nos dizia nos primeiros 3 anos de vida, né? Ou o que a gente entendeu disso. Exato, o que a gente entendeu disso. Bom, bem pontuado. A mãe ou o cuidador, né? Então, se não era a mãe, quem estava conosco nos dizia coisas e isso forjou essa voz interna que vai operar na nossa mente, inclusive quando adultos e pro resto da vida, se a gente não torná-la consciente, não transformar ela, enfim, né? Se for uma voz positiva, maravilha. Às vezes não foi uma voz tão positiva. E aí, quando eu fui me dando conta da importância dessa presença, da importância desse vínculo, da importância do quão forte é você ser o primeiro representante da raça humana para alguém, né? Você é a pessoa que recebe esse ser no mundo, a pessoa que vai representar as dinâmicas de relacionamento com outros seres humanos. Então, baseado naquilo que ele experimentou contigo, ele vai poder esperar, né, das outras relações. Então, ele vai confiar ou não, ele vai ser corajoso ou temeroso, né? Claro, tem o temperamento e personalidade também, mas a gente influencia muito. E aí que eu entendi o tamanho dessa missão, e que não era uma missão pequena, e que talvez seria importante eu dar uma pausa, né, para poder focar nisso. E olha que engraçado, né, então eu fiquei com ele o tempo todo, né, assim, 24 horas, fiz de tudo, assim, nesses 2 anos, e passeios e não sei o quê. Investi mesmo, né, e ele ama o pai. Domingo foi um amiguinho lá em casa, perguntou pra ele. Tá vendo? Filhos não é um bom investimento. É do pai. Tu gosta mais do pai e da mãe, ele do papai. Eu, pronto, né? E eu fico feliz, porque eu queria muito que ele gostasse e se desse bem com o pai, né? Enfim, mas ele ama aquele pai dele. E tá tudo bem, porque é um menino e também é importante pra ele a partir de agora, a partir dos 3 anos, então, ter essa referência, esse modelo masculino, né? Eu também sou muito desapegada. E também consigo lidar bem com isso, porque eu entendi aquilo que a gente falou antes, que eu já tô completa, eu já tô entregando. Eu não preciso que o Noah me diga que eu sou o pai favorito dele, ou que... Tu entende? Pra mim, ele estando bem é a minha recompensa, porque o meu negócio não é com ele.
O meu negócio é com a vida. Uhum. Tu entende? Uhum. Então, eu não tô depositando nele algo que ele tem que me pagar. Eu tô entregando, pagando de volta pra vida tudo que eu já tive, tudo que eu já tenho, tudo que eu sou. Então, a minha conta tá maravilhosa, tá paga. Mas Tá sendo paga. esse link com Deus, né? Se a gente for olhar da perspectiva de um bebê, até que a gente comunique para ele que Deus é uma figura masculina, quem deu a vida? A mãe. A mãe. Uhum. Quem nutre? A mãe. A mãe. Sim. Quem protege, acolhe, beija machucados, enfim, a mãe. Uhum. Então, nessa primeira chegada ao plano terreno, a criança entende Deus como a mãe. Sim. Então, toda a comunicação também com o divino, na hora de tu manifestar, de tu pedir, de tu, enfim, pedir bênçãos, pedir, sei lá, coisas para Deus, para as divindades, ou seja lá o nome que tu dá para isso, Sim. também está muito conectado a essas primeiras vivências ali, os primeiros 2 anos de vida da criança, de se sentir ouvido, visto, cuidado, protegido por Deus, que era a mãe. Até que a gente contou outra história, enfim, aí conforme Sim, a crença de cada um. A crença de cada um, isso vai se Sim. moldando. Sim. Mas tá muito vinculado a isso. Então, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que pedem a Deus pedindo desculpa, né? Por obséquio, Senhor, se não for lhe incomodar muito, eu gostaria de pedir, mas assim, se tiver outra coisa antes, tá tudo bem. E vem muito disso, de que ele entendeu, ou de fato aconteceu dessa forma, que essa mãe não estava disponível. Ela precisava trabalhar, ela precisava lavar roupa, estender, enfim, fazer outras demandas antes de atender aquele pedido. Sim. Então, isso está muito conectado também ao nosso merecimento de receber atenção ou pedidos quando a gente tá buscando, tá pedindo. Sim. Tu sabes que eu sou cristã e eu estudei também, tenho interesse por teologia e depois que eu estudei as energias, as polaridades masculina e feminina por conta dos projetos de comunicação, eu interpreto da seguinte forma, tá? Que Deus sendo todo, ele tem as duas energias, óbvio, né? Ele emana as duas energias, mas a graça que a gente diz, né, e toda a cristandade, toda a atitude de Cristo para com o ser humano, tudo aquilo que ele pregava e disse, é pura energia feminina, né? Porque o acolhimento, o perdão, a candura, a gentileza, tudo isso é feminino. Então, eu acho que Deus, a gente chama de um nome masculino. Mas ele tem ambas as energias. E a energia feminina é a energia da salvação, é a energia da vida, é a energia da nutrição, né, de vitalidade, né? E a energia masculina serve para outras coisas, enfim, estrutura, proteção, provisão, elas se complementam, né? Mas sim, por isso que eu disse antes, o vínculo com a mãe é o vínculo mais importante da nossa vida. Quem estuda um pouquinho de psicologia, um pouquinho dessas coisas, vai descobrir isso, né? E é muito rico, né? Quem tem a sorte, né? A graça de vir para a vida e encontrar uma mãe disponível de tempo, disponível de vontade de estar ali, disponível de afeto, disponível de intenção de fazer o melhor, porque perfeitas não somos, né? Eu erro um monte. Mas aquela pessoa que vai errar ainda mais, né? E eu sigo errando e errarei ainda mais e faz parte. Mas aquela que tem vontade de acertar, sabe? Então, a humildade, né? Porque também existe o mito da mãe toda poderosa, da mãe maravilhosa, da mãe superior, que eu também não acredito muito nisso. É uma mãe louca sobrecarregada. a mãe, né? A mãe superior aos filhos, né? Então, eu acho que ninguém é superior ou inferior, mas o trabalho da mãe é esse de, principalmente, prover amor, né? E sim, quem tem a sorte de ter isso, chega na vida muito mais
começa muito mais feliz a jornada de vida, né? Chega mais cheio de coragem, de senso de valor. Eu mereço estar aqui, eu sou especial, eu sou importante, eu faço falta na vida das pessoas, eu agrego. E esse sentimento é o que nos dá combustível para fazer muita coisa na vida ou não, né? E já quem não teve, vai ter que buscar. Vai ter que reconstruir, né? Eu diria assim, que quem não teve, vai ter que dar uma pulada nessa mãe indisponível que teve e fazer uma conexão direto com a fonte de vida, né? Para poder suprir, porque a fonte existe, talvez essa mãe não se disponibilizou, como eu disse antes, essa mulher ela não se disponibilizou a trabalhar em parceria. Uhum. Ela estava ali fechada no ego dela, não estava aberta para ser canal de vida e ela não entregou. Então, é muito mais difícil a vida de quem não teve, né? Mas tem solução, né? A gente pode entender isso e buscar depois direto na... Eu recebo muitas mulheres com essas queixas, né? Ah, minha mãe isso, minha mãe aquilo, não foi presente, foi louca demais, foi presente demais e me sufocou, enfim, né? Críticas à figura da mãe é o que não falta. E o que eu costumo dizer e tentar comunicar sobre é que, ok, a sua mãe entregou o que ela pôde. Sim. Podia pouco? Talvez ela podia pouco. Sim. Tinha dores, talvez não quis entregar mesmo, enfim, mas enfim, passou, né? Se eu não atendo crianças, né? Então, se chegou até a minha frente, já é adulta. Tá vacinada, normalmente já são mães ou a caminho de. Tá carregando essa dor ainda, né? Então, se tu tá madura, tá te dizendo adulta, seja também pra largar a mão disso, né? Tu vai passar uma vida inteira reclamando da mãe ou tu vai resolver agora que tu é adulta? Né? Ah, tem como a gente voltar e fazer de novo? Não tem. Às vezes não. Não tem. Então, você adulta, você pode escolher se curar, né? Então, se você não recebeu amor, atenção, enfim, que tu queria enquanto era criança, te conecta em terapia, dentro da tua religião, coachings, tem, enfim, possibilidades mil hoje em dia de fazer conexões para que você se nutra disso nesse momento, né? E aí para de gastar energia reclamando, ocupando e estagnada na sua vida, nos seus relacionamentos, né? Faça esse movimento que a coisa acontece. Você já é mãe, seja diferente do que tu recebeu, né? Seja melhor. Sim. Mas te liberta se remoer de frustrações ali, né? Afinal de contas, assim como toda mãe tem sonhos, né? Ou projeções de como será essa maternidade, a criança, de certa forma, também tem. Eu idealizo que minha mãe, sei lá, vai ser assim, o amor vai ser assado. Sim. E, na verdade, às vezes a gente também não entrega aquilo que os nossos filhos gostariam, né? Às vezes a gente entrega mais, às vezes a gente entrega menos, às vezes a gente entrega meio torto. Então, nessa dinâmica, se a gente ficar só se frustrando e não cura e não transforma, a gente perdeu muito tempo. Sim, importantíssimo isso, né? De ter vontade de ser curado. Isso! Quero estar bem, quero entender. Que foi aquele processo que eu comentei de eu querer entender por que eu não queria ser mãe, né? Exatamente. Porque eu poderia ter passado batido e não você e acabou. Simplificar a questão, minimizar a questão. Era confortável pra mim, inclusive. Tava tudo bem na minha vida. A vida tava ganha, né? Maravilhosa. Tudo andando a mil, né? Uhum. E eu querer passar pela existência com medo de enfrentar essa questão. Mas eu acho que quando a gente tem vontade de viver, né, a gente tem vontade de ter vida plena, de ter o máximo de experiência de vida que a gente pode, aí a gente se permite questionar, né? Então eu me permito fazer perguntas para mim que vão me desafiar, que vão me tirar da zona de conforto, que vão me levar a olhar pro meu passado, muitas vezes, que é dolorido, né, que é difícil, que seria melhor não mexer, que vai me fazer crescer, que vai me fazer precisar ler alguma coisa nova, conversar com uma pessoa nova, ter uma busca diferente, para que eu esteja bem. E claro que quando a gente tá bem,
tá feliz, tá abundante, a gente sente essa energia de vida fluir e a gente tem vontade de daqui a pouco até ser mãe. Entendeu? E uma coisa que é muito bacana de quando a gente se torna mãe é que automaticamente a gente se torna fonte de nutrição. Independente se vai ser Sim. no mamar, Sim. a gente, para todo sempre, é fonte de nutrição dessa criança e desse futuro adulta. Então, o que às vezes as mães se perdem é que apesar de elas se tornarem mães, elas precisam continuar depositando cuidados, fé, vitalidade em si mesmas, né? Uhum. Quanto melhor essa mulher tiver com ela mesma, em equilíbrio emocional, espiritual, né? Com espelho e tudo mais, uma melhor mãe ela vai ser. Sim. Então, aquilo que tu falavas lá no início, né? Que para cada mãe, ela precisa entender o que é confortável, né? Quais são as demandas ou, enfim, as rotinas que Seus limites. ficam confortáveis, exato. É justamente por isso. Porque ser mãe é uma delícia. Mas, às vezes, mas eu quero ser mãe, mas eu não quero deixar de trabalhar. Sim. Sei lá, eu quero ser mãe, mas eu não quero deixar de cuidar do meu corpo, quero malhar, não sei o quê, não. Então, é importante que cada mãe faça os ajustes e organizações para que, apesar de ela ser mãe, ela continue estando bem com ela mesma. Sim. Sim, é importante você também ser mãe de si, né? Isso. A gente aprende a autonomia com a nossa mãe nos cuida e esse cuidado também modela o autocuidado que a gente vai ter, né? Então, as pessoas que não se cuidam, que não gostam de se cuidar, tem que dar uma olhada na relação com a mãe. Como que a minha mãe me cuidava? O que ela me ensinou que eu preciso para estar bem, né? E a gente tende a repetir isso. E claro, tornando consciente, a gente vai entender se a gente tá fazendo de mais, de menos, como que a gente vai equilibrar. Mas se você não se cuida, o que acontece? Você tende a ficar vazio. E você, né? Como é que você vai transbordar um copo vazio? Ele não transborda, ele fica lá cheio de ar, né? E aí você tende a abrir muito mais espaço para ressentimento, para cobranças em relação aos outros, para desequilíbrios emocionais, autocrítica, né? É uma espiral negativa que só piora, né? Então, por isso que eu te falei sobre a questão do limite, né? Cada pessoa tem um perfil, um temperamento, um certo tipo de habilidade, uma dificuldade, uma facilidade. Eu preciso entender dentro dessa rotina e dessa realidade dessa criança que me demanda o meu limite. Por exemplo, eu cheguei a cogitar ficar 4 anos com meu filho em casa. Só que chegou no momento em que eu comecei a perceber que eu estava no meu limite daquilo que eu, com saúde, poderia proporcionar para ele de atividade, de desenvolvimento, né? Como é que eu vou montar uma escolinha dentro da minha casa e fazer todas as atividades que tem. E eu ouvi muitos relatos de mães que fizeram e que estavam bem, e que estava tudo certo. Mas cada mulher tem que ir sentindo o limite para que possa estar bem e provendo, tu entende? Eu não posso também prover tudo para ele e secar. E terminar a jornada morta, né? Não sobrou nada da Carol. Né? Então, a gente foi entendendo e também ele estava pronto. Claro, sempre observando se a criança está bem, né? E ele foi, e tem sido muito legal. Eu tinha muito medo do processo, de colocar ele na escola e tal. Nossa, tinha... E como foi? Tá sendo o primeiro dia ele foi? Então. Ele chorou? Como é que foi isso? Claro, a gente ainda tá descobrindo isso, porque é tudo muito novo pra gente, né? Mas eu acredito que ele tava pronto, porque ele, já nas rodadas de conhecer as escolas, ele já queria ficar, ele já descia do colo, ele já se lançava no meio das crianças. Então, ele nunca teve muita cena de choro, nem na semana de adaptação, assim. Às vezes, ele queria fazer alguma coisa comigo, ele ficava um pouquinho mais, logo ele mesmo ia, sabe? Eu não tive esse drama, mas ele entrou com 2 anos, né? Então, ele já tava pronto, e também eu dei muita atenção pra ele. Ele já tava assim, mãe, tchau, mãe. Tá, valeu, mãe. Outro dia, meu marido levou ele pra escola, e meu marido esqueceu uma coisa e eu desci pra entregar, pra ele não ficar sem o item durante o dia. E o meu filho me viu assim, mãe, volta pra casa, mãe, fica lá em casa. Deu? Então, assim, ele... Dá um 10. E esses são os sinais, né, de que ele tá pronto pra socializar, né? Que tem a teoria da socialização, que diz que é a partir dos 3 anos, mas a gente observou com não a partir dos 2. Então, eu fiquei bem tranquila, porque eu vi os sinais nele.
harmonizou com o meu ponto ali também de limite pessoal, de ficar o tempo todo com ele. E tem sido muito legal a experiência, assim. Ele é bem agitado, né? Ele é bem terrorzinho, assim. Alguns desafios ali com os coleguinhas, algumas briguinhas por brinquedo e Faz tal. parte. Uns recadinhos na agenda. E agora eu tô aprendendo a lidar com isso. As mordidas começaram? Não teve Ainda mordidas, mas teve, assim, bater, né? Com jogar coisas, já aconteceu. E aí a gente recebe aquele recadinho não tão agradável. E aquilo mexe comigo, eu fico incomodadíssima, né? Preocupadíssima. Mas também tô entendendo que é uma jornada. Assim, nossa, não vai ser a primeira nem a última vez que eu vou receber um bilhete na agenda, né? Uhum. E, tem isso pra aprender agora, lidar com isso, né? Sabe que, agora me lembrando, eu botei Antônio na escolinha, ele tinha 1 ano e 4. E também tava super Tava bem. pronto, assim. Aí, Uhum. primeiro dia, fica nesse período de adaptação, então eles ficam lá 2 horas, 3 horas, 2, enfim. 3, 4. E aí, já no primeiro dia, fui preparando ele, aí óbvio, né? Eu fiz todo um cenário lúdico anterior, assim, Uhum. né? Do quanto era massa a escola, Uhum. tal. Levei Uhum. junto pra escolher mochila. Nossa, imagina! E eu passava pela frente da escolinha, que é Divertidamente, que ficava do lado de onde a gente morava na época. E aí eu passava ali pela frente, né? E eu dizia, Antônio, um dia tu vai vir estudar nessa escola, olha que legal. Às vezes ele via as crianças brincando Sim, e tal, né? Sim. E aí eu fiz toda uma expectativa, né? Sim, Vou na chegar escola. na escola, talvez ele chore, aí eu vou fazer carão, vou me montar lá. Não, filho, tá tudo bem, né? A mamãe vai estar aqui. Entreguei a criança, ele foi pro colo da prof e fez assim. Guria, que incrível E eu fiquei isso. assim, legal. Nossa, eu fiz um trabalho maravilhoso, porque ele foi estar se sentindo seguro. O primeiro Não desgarre, chora, né? não chora você. Tem algum prof que pode me dar um colo aqui? Um abraço de alguém. Por favor, eu só queria um abraço. Tu sabe que eu ficava paranoica olhando a agenda eletrônica, né? Porque eles têm agenda eletrônica e eu ficava assim, e contando as horas e não sabia muito o que fazer naquelas horas. E sim, né? Nossa, eu tenho 2 horas inteiras pra mim, e agora? O que eu faço? É muito engraçado isso. Eu demorei acho que 1 mês, assim, pra me ressituar que eu tenho esse tempo, tu entendeu? Uhum. Inclusive, eu fiquei bem doente, eu caí de cama. Acho que eu somatizei, sabe? Aqueles 2 anos, assim. Fui e fiquei mal, então eu fiquei na cama mesmo os primeiros dias. Mas esse é um ótimo sinal, né? Quando a criança age assim, é porque o teu trabalho foi maravilhoso, né? Tipo, Parabéns. ele tá pronto. Você entregou um ótimo trabalho. Mas e agora? Como é que faz? Porque isso tu vai perceber, talvez já tenha percebido, mas agora as próximas fases, assim, vão te deixando isso cada vez mais claro, que cada vez tu vai sendo menos necessária. Sim. Né? Sim. E aí, ver que esse filho cada vez depende menos de ti e que tu tem cada vez mais tempo pra voltar a ser quem tu já foi de uma forma melhorada, isso muitas vezes traz gatilhos. Sim. Porque, e aí vem, mas será que eu ainda quero ser aquela pessoa? Será que eu ainda quero fazer aquilo que eu fazia? Mas quem que eu sou agora? Sim. Não, mas eu não sou aquela, mas eu não sou só essa. Mas quem que eu sou agora? Sim. Sim, é uma reconstrução. E acho bem legal a gente falar disso e também ressaltar por que é tão importante não projetar tanta expectativa nesse filho, porque ele vai viver a vida dele. Então, por isso que eu tenho um pouco de resistência com aquela ideia, com os dizeres das mulheres que dizem assim, eu nasci para ser mãe, eu sou só mãe, ou optei em ser só mãe, ou meu sonho é ser mãe. Por quê? Tá, e quando o teu filho crescer, tu vai ser o quê? Né? Então eu acredito... E aí acabou teu sonho agora e agora? E aí começa os vínculos tóxicos que a gente diz, né? Então aquela mãe que não deixa o filho ir pra vida, aquela mãe que interfere em cada relacionamento do filho, aquela mãe que concorre com a namorada, concorre com a esposa, boicota os relacionamentos do filho. Isso é muito nocivo e tóxico, né? Mas onde é que nasce isso? Nessa mulher que não se construiu primeiro. Nessa mulher que não buscou algo além da maternidade para definir a sua identidade. Então, acho que são coisas bem separadas. Eu ainda tô, como eu disse, no meio da experiência, tá? Mas, assim, eu tendo a esse pensamento de que a Carol que eu sou,
ela permanece sendo transformada, em constante transformação, e também por influência do relacionamento com o filho Noah, obviamente. Que nos ensinam muito. Ele vem pra, né, desafiar e tudo aquilo que a gente tá falando, mas eu preciso entregar ele pra essa vida que me deu ele, né? A vida me delegou. Ele não é meu. Ele precisou intensamente de mim, e nesse período eu acho bem legal quem consegue se dedicar. Eu me dediquei, eu me entreguei, e agora ele tá pronto pra viver a vida dele. E quando ele for, eu não posso ficar com um sentimento de vazio, de ser, tu entende? Eu preciso voltar ao meu ser, e me reconectar com a vida e continuar plena, né? Continuar inteira. Observando esse lindo trabalho que eu fiz, essa pessoa que não precisa de mim, graças a Deus, né? Porque imagina se precisasse pra sempre. Que, de novo, é uma questão, um relacionamento tóxico. O filho que é adulto, que tem lá 20, 30, 40 anos, e ele precisa estar todo dia em contato com a mãe, né? Ele Ou pedindo aprovação. pedir aprovação, ou dependência, ou só comida da mãe. Tem alguma questão de não emancipação aí, né? Que eu não acho saudável. Então, assim, eu fiquei super feliz quando ele foi pra escola e não chorou, ele vai. Quando ele me dá tchau e quer sair com o pai pras aventuras, eu fico realizada, assim. É óbvio que tem a tua parte do ego. Isso, e aí tem aquela outra parte. Aquela parte do ego que diz... será que ele gosta mais do pai, né? Como assim? Não sentiu minha falta? Onde que eu errei? Não, mas não errei. E aí você tem que estar sempre trabalhando coração e mente, né? Opa, tá tudo certo, é isso mesmo, que bom, perfeito, né? Sabe que Antônio vai fazer agora 9 anos, né? Então já tá um meninão. E aí, até que eu e o pai dele estávamos casados, Antônio nunca quis dormir na minha cama. Sempre dormiu na cama dele, mesmo o pai dele morava em Porto Alegre, enfim, né? Dormia na cama dele. Às vezes ele vinha, vamos, sei lá, assistir um filme, acabou o filme, ele ia. Cama dele. A partir do momento que a gente se divorciou, o guri brotou na minha cama. E aí, é um momento emocional bagunçado para todos os envolvidos, enfim. E acho que ele ficou na minha cama uns 30 dias, assim. Até que chegou o ponto que eu disse, não, mas peraí. Nunca foi assim, não vai passar a ser. Né? Eu disse, filho, tu tem lá o teu quarto, o teu canto, tal, enfim. E aí, desde então, a gente tem um acordo de que 4 noites por mês, a escolha dele, ele pode dormir na minha cama, enfim. Tá, agora no inverno, às vezes, essa conta não bate, assim. Sim. Mas, né, é um combinado nosso. Ok. Semana passada, acho que foi, ele me disse, mãe, posso dormir na tua cama? Eu disse, cara, tu já dormiu ontem na minha cama, né? Tu só tem mais um diazinho do mês, né, na nossa matemática aqui, pra tu dormir na minha cama. Tu realmente quer gastar ele hoje? E aí ele ficou quieto, assim, um tempo. Aí eu tava fazendo um chá pra gente tomar antes de deitar, né? E aí ele me disse, mãe, sabe o que eu tava pensando? Eu, Ele disse, porque agora, né, eu sou teu menininho, né? Aliás, teu meninão. Eu disse, sim. Eu disse, onde é que esse guri tá querendo chegar? Ó o golpe tá aí, né? Ele disse, e aí? Eu vejo, né, o Pedro, que é o primo mais velho ali, que tá com 13, né? O Pedro, ele já tá quase querendo namorar, né? E aí, não faz muito sentido ele dormir com a minha Dinda, né? Ele falando. Ele falando. Eu, Então, tu tem que pensar que daqui a pouco eu vou crescer e que talvez tu queira dormir comigo e eu não vou mais querer, né? E eu... Aproveita os últimos momentos comigo. Não, super negociando, né? Aí eu disse, então tu acha que eu deveria negociar mais um dia? Mas não precisa ser todos os meses. Pode ser só nesse. Só nesse de inverno. Aí eu, acho que pode ser justo. Porque tu já pensou, mãe? Aí, sei lá, eu tô com 18, 19 anos. Não. Eu não vou mais querer dormir contigo, né? E talvez tu queira, se tu não tiver um namorado ainda, né? Uma leve pressão. Não, ele tá metendo uma pressão pra arranjar um namorado, né? E aí, como isso... Óbvio, na hora gargalhei, enfim, né?
Mas como isso me mostra o quanto ele tá seguro, pronto, mas entendendo que nessa relação existem negociações, existem momentos que a gente vai viver e que eles não vão voltar, né? São coisas que a gente tá vivendo nesse período agora, sim, que daqui 10 anos não farão mais sentido, né? Então, como é importante a gente tornar essa relação uma relação inteligente, né? Uma relação que se constrói, trazendo para os filhos essa certeza de que eles podem ir e que esse espaço está sempre pronto para voltar, mas que a gente incentiva que eles vão, sim, inclusive, né? Sim. Que arriscar é importantíssimo, seja andar em cima de um muro, seja sei lá, fazer um intercâmbio, enfim, né? Não importa o que seja, essa relação de pertencimento, né? De que eu posso ir e o meu lugar está seguro, ele se constrói até os 3 anos de idade ali, sim, nessa relação com a mãe, né? Sim, é tão rápido, né? Que parece um tempão. Quando você tá vivendo, sim. Como dizem, os dias são longos e os anos curtos, né? Eu tô apavorada porque eu não tive nem tempo de ter nostalgia do primeiro ano do meu filho, porque logo eu vou ter outro bebezinho. E eu tô preparando meu celular aqui, porque a gente começa a gravar tudo deles, né? O meu celular virou... Memória. Tu tem que botar o HD aqui. Era só trabalho, agora é só o Noah, né? E eu nem consegui curtir ainda, assim, essa questão de... deixa eu ver como é que foi, porque tá acontecendo, né? Mas, sim, primeiros 3 anos é o marco... como se a gente começasse a moldagem dessa mente, dessa relação, né? Enfim, é ali que a gente coloca... A mãe, principalmente, a marca, né? E a partir dali entra um pouquinho mais importante o papel do pai, né? Não que não seja importante nos primeiros 3 anos, mas da mãe a gente estuda que é essencial e insubstituível, né? E aí também, a gente não falou muito disso, né? Das mulheres que delegam tão cedo o cuidado e acham que não tem impacto nenhum, né? Existe um mito de que enquanto a criança é pequenininha, ela só precisa desse trabalho operacional. Sobrevivência? Ela só precisa ser alimentada, trocar fralda, botar a dormir, então não precisa ser eu. E lá, quando a criança for maior, então aí eu vou exercitar a minha influência, eu vou educar, eu vou ter um relacionamento, né? Quando a gente estuda, vai para as pesquisas, a gente entende que por isso que depois tem crianças que gostam, entre aspas, mais da babá, né? Aquelas babás que não podem ir embora porque assumiram a figura, o vínculo maternal ficou com aquela pessoa que estava cuidando e não com a mãe. Depois a mãe fica frustradíssima. Inclusive, existe um boicote da mãe em relação à babá que a criança ama muito. Toda uma dinâmica aí. Porque a mãe quer delegar, mas também não quer que a criança goste mais da babá do que gosta dela, né? Se vincule mais a babá do que se vincula a ela. Mas é inevitável para a criança, ela precisa de um porto seguro, ela precisa de um colo. E o colo que tava lá era aquele. Quem é que tava ali quando ralou o joelho? Quem é que tava ali quando deu a cólica? É um assunto bem polêmico. E são momentos únicos, né? Principalmente quando eles são bem pequenininhos. Sim. Tem caretinhas que eles não vão fazer de novo. Sim. Eu acho, assim, eu sou tão feliz, assim... Sou tão grata de ter podido viver isso, porque eu sei que é raro por questões financeiras, por questões culturais, acho que mais ainda do que financeiras, pelo menos aqui na Serra Gaúcha. Mas, assim, eu pude ver todos os dias dele, sabe? E essas primeiras coisas todas, primeiro sorriso, primeiro andar, primeiro engatinhar, primeiro virar, primeiro, eu tava ali, sabe? E óbvio que eu tava gravando e mandando pro pai, né? Pro meu marido, porque o meu marido, então, se jogou no trabalho, né? Que alguém tem que pagar essa conta. Mas, assim, nós curtimos, né? Muito, 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 assim, e nós temos isso agora, né? Não vai ser tirado. Porque eu acho que não tem muita comparação, assim, de você estar vendo e vinculando e sendo aquela primeira voz que a criança escuta, que vai ficar na mente dela para sempre, e você receber um relato na agenda. Entendeu? Hoje, seu filho, tal coisa... Tu foi comunicada, ok, está por dentro do assunto, não viveu, né? Mas não interagiu. Então eu sou super defensora de quem pode, fique, né? Passa rápido, depois que passou você vai ver que passa rápido. Enquanto tá ali vivendo parece interminável realmente, mas passa rápido e marca muito, né? Tem muito valor isso, né? Que nem eu disse, é a tua vitalidade que tu escolheu entregar.
Então, isso tem muito valor e eu acredito muito também na lei do retorno, né? Você tá fazendo, às vezes você pode se sentir um pouco perdida, isolada. O isolamento mexe muito, né? Com a gente, assim, de ficar só com a criança e perder todo aquele agito social e profissional, principalmente quem tinha uma vida muito agitada como eu, tava sempre, não tinha rotina, era sempre uma pessoa diferente, um assunto diferente, um projeto novo. É um baque, né? Aquela rotina. Uhum. Mas você tá entregando e eu acredito que aquilo, de alguma forma, essa entrega vai ser honrada pela vida, pelo universo, por Deus, né? Então, claro que você não faz esperando receber, mas tu entende? Você entregou aquilo que você achou que tinha mais valor naquele momento da tua vida, pra quem mais precisava. E acho que tudo se encaminha depois. Então, não tenho tenho curiosidade, eu sei que vai ser bem legal, mas não tenho, assim, ansiedade. Às vezes eu falo pro meu marido, que vontade de... Tenho saudade de trabalhar. Mas é uma saudade gostosa, assim. Não é uma ansiedade, uma loucura, assim. E sabe que foi muito interessante, que foi mais fácil pra mim aceitar isso do que pras pessoas ao meu entorno, assim. É que tu era muito workaholic. As pessoas ficam muito chocadas quando eu digo, assim, que eu ia parar. Ficam preocupadas comigo, sabe? Mas tá bem, ela? Assim, mas por que tu tá fazendo isso? Eu tô super bem, assim, eu tô super consciente, né? Super bem. Óbvio que tem dias que não são mais desafiadores, né? Que eu choro, erro, como eu disse, às vezes você se desequilibra um pouco, opa, preciso descansar, né? Às vezes eu falo pro meu marido, eu tô no meu limite. E ele muito ajudador, né? Graças a Deus, assim, tem essa sorte também. Mas eu vejo que as pessoas ficam chocadas, assim. E eu não entendo muito isso, sabe? Eu acho que, às vezes, o que a gente escolhe fazer com a nossa vivência acaba fazendo com que as pessoas se questionem sobre o que fazem com a delas, né? É que o que eu percebo... incomoda um pouco, assim, eu vejo, sabe? O que eu percebo é que, por incrível que pareça, a gente tem, talvez, a maior parte das pessoas ainda escolhendo da sua vida para agradar as outras. Para caber num... né? Então, quando a gente pega duas malucas, assim... Prazer, tudo bom? Ou sábias. Que dizem, cara, eu fiz porque eu quis, ou não fiz porque eu não quero. Essa é a minha decisão. Não gostou? Desculpa, né? É minha vida, minhas regras. Isso choca um pouco as pessoas, né? Dizendo... Tu sentiu isso também na tua jornada? Sempre, sempre. Então, porque tu ficou com ele também, não? Não. Eu, quando fui mãe, eu era CLT. Eu trabalhava no hospital. Eu tive 4 meses de... Que é o padrão, de né? licença, 5, porque eu juntei um de férias, enfim. Mas, enfim, criança pequenininha, né? E aí, eu tive a sorte de a minha babá, quem foi minha babá, aceitar... Tá disponível. Vir trabalhar e ser babá do Antônio. Então, era uma pessoa que eu confiava... 1000%. Que ele ia estar protegido, conhecia, cuidado, né? Enfim. Então, eu trabalhava só meio turno. Então, eu trabalhava de manhã. Então, ela vinha... de manhã, ela chegava, eu saía, ia pro hospital. 12:30, por aí, eu tava de volta, né? Então, eu perdi as manhãs... Mas conseguiu. Mas o resto eu consegui estar super presente, assim, né? Já é bastante coisa, né? E aí, o que aconteceu? Quando o Antônio estava com 1 ano, por aí, eu comecei a perceber que os plantões começaram a me incomodar. Porque eu trabalhava, de segunda a sexta? Show! Mas eu tinha que estar lá todo sábado, ou tinha que estar lá todo domingo. E aí, isso começou... Eu comecei a perceber... eu tava atendendo os pacientes no hospital e eu ficava aqui, ó. Mais 3 horas. Não tava lá. Mais 2 horas. Não tava lá de coração, né? E eu disse, gente, mas isso nunca me incomodou, né? Então eu não tenho que estar aqui mais, né? E aí eu fui pensando organizando, né? O que eu poderia fazer para sair do CLT, enfim, para conseguir estar mais com meu filho, ou ter essa flexibilidade de montar a minha agenda, né? De ser dona da minha agenda. Não que a gente trabalha menos, muito pelo contrário, eu trabalho mais ainda. Sim. Mas aí é sob a minha ordem, né? Sim, tu administra daí. Eu administro, então
até hoje, eu sou noturna, né? Então, eu boto o Antônio dormir e eu volto pra escrever, pra ativar magia, pra, enfim, né? Gravar vídeo, enfim. Porque eu rendo mais de noite. Então, mas antes disso, eu fiz tema, eu fiz janta, eu dei banho, cortei unha, fiz dormir, nananã. Então, tem toda uma dinâmica, um rebolation, mas que pra mim faz sentido, pra minha vida cabe. Porque o que eu sentia nesses 4, 5 meses que eu fiquei só mãe, eu não me sentia completa. Eu sempre sonhei em ser mãe, sempre foi meu desejo ser mãe. Se tinha algo que eu tinha certeza na vida, que tu seria mãe. que eu seria mãe. Legal. O que eu vou fazer no resto do tempo, eu não sei, mas mãe eu serei. Mas, ao mesmo tempo, ser só mãe, pra mim, não me deixava completa. Eu lembro a primeira vez que eu saí sem ele, acho que ele já tinha uns 4 meses, eu fui numa consulta, talvez revisão com a gineco, não lembro exatamente. Mas eu lembro assim, ó, que eu tava que nem um pinto no lixo. Alegre. Saindo meu carro, minha bolsa, e era só, não tinha ninguém no ver conforto, entendeu? Sim. Então, essa sensação me trouxe assim, Até o Luca deu risada, né, filha? tu precisa ter uma vida além de ser mãe. E aí, óbvio, isso tem renúncias, tem ajustes, tem rebolation, tudo isso tem. Mas pra mim, eu não conseguiria estar em equilíbrio estando, por exemplo, que nem tu está nesse momento mãe. Eu precisava estar, óbvio, trabalhando muito menos carga horária, Sim, enfim, sim, né? sim. Tudo isso. Mas o trabalhar me traz equilíbrio, me traz paz interior. Então, se eu não trabalho, eu fico ansiosa. E aí eu tenho menos paciência, menos tolerância, menos criatividade pra brincar de Lego, ou seja o que for, né? Sim. Então, trabalhar me traz pro meu eixo, me traz pro meu equilíbrio. Sim. Então, é muito legal essa troca, porque para essas mulheres que estão nos ouvindo, a tua realidade ou a minha realidade não tem que ser a delas, né? Sim. Elas precisam entender e se encaixar dentro daquilo que faz sentido na sua cabeça, nas suas emoções, nas suas economias, enfim, né? Sim. Porque às vezes não é eu quero ou não quero, eu preciso, né? Ou eu trabalho, a gente não come. Também tem tudo isso. Sim. Mas o quanto é importante em toda a maternagem, né? A mulher estar em uma comunicação com ela mesma. Sim. O que me deixa tranquila? Sim. O que me faz eu me sentir segura? De que forma, o que eu posso fazer, ou mudanças, ou dinâmicas, ou terapias, ou enfim, buscas espirituais, eu preciso fazer para que eu olhe aqui para mim e diga, tô bem. E aí não tem erro em maternar. Porque a gente entrega para os nossos filhos aquilo que a gente é. Aquilo que a gente é como verdade absoluta. Então, se eu tô em paz, eu entrego paz. Sim. Se eu tô segura, eu entrego segurança. Se eu estou em autocuidado, enfim, né? Eu entrego amor pra mim, eu sou capaz de entregar amor. Então, no fundo, e esse acho que é o grande propósito desse podcast, é trazer a mulher pro seu lugar de pertencimento. De que dentro de uma casa, ela é o pilar equilibrador e estabilizador. Seja pra dinâmica de relacionamento afetivo, amoroso, ou com os filhos, enfim, né? Então, o quanto essa mulher precisa apostar em si mesma, investir em si mesma, para que ela seja uma boa esposa, uma boa mãe e, enfim, uma boa profissional, né? Então, de todos os membros da família, todos são importantes, todos fazem parte, enfim, mas muitas vezes, ou na maior parte das vezes, nós mulheres, a gente dá mais valor para todos os outros e se põe para último, né? Então, ser mãe também é uma entrega de auto-amor, porque eu só posso entregar pro meu filho aquilo que eu entrego para mim mesma. Sim. Sim, é muito importante essa pré-maternagem,
que nem você disse, você tinha um sonho, né? Enfim, o simples fato da gente ter um sonho faz com que a nossa mente trabalhe na preparação para aquilo, né? Às vezes com fantasias, ilusões, mas normalmente de uma forma saudável, né? Porque eu vou ficando atenta a assuntos, eu observo pessoas que estão vivendo aquilo. E no meu caso era o oposto, eu tinha um bloqueio, então eu não... tudo que era relativo a isso eu bloqueava. Eu não coletava... Ali tem crianças, não vou. Eu não coletava referências dos assuntos, eu me retirava, eu não absorvia nada, né? E como foi importante quando eu decidi me questionar, que foi a pouca preparação que eu tive, no sentido mais intencional, mas de você se preparar para ser mãe no sentido de você cuidar de si. Eu primeiro aprendo a cuidar de mim, né? Que a minha mãe deveria ter me ensinado, a mãe de todos nós, né? Que a gente falou sobre a voz interna, referência, enfim, de autocuidado. Mas eu cultivo esse autocuidado para que eu esteja sempre próximo da minha melhor versão, o próximo da minha paz, o próximo da minha alegria, para que sim eu possa ser uma fonte para as pessoas que convivem comigo, porque eu também acredito que a mulher é a liga, né? Uma casa onde tem uma mulher feliz, uma mulher que tá vibrando, que tá trabalhando, que tá construindo, ou que tá estudando, o que quer que seja que ela está fazendo, ou que decidiu que vai estar ali e tá feliz com isso, mas que está feliz, que está alegre, radiante, abundante, transbordando. Porque quando aquela mulher ela tá negativa, ela tá frustrada, ela tá infeliz, ela tá descuidada, ela vai sugar, né? Ela vai sugar fora dela aquilo que ela não tá conseguindo entregar. Ela não nutre. Ela não vai ser fonte, ela vai ser vazio, ela vai ser poço, né? Seco. E aí ela vai sugar do filho, vai sugar do companheiro, vai sugar do vizinho, vai criar encrenca com todo mundo. E acontece isso, né? Então eu acho que é super importante isso que você falou. E sobre a questão do trabalho, eu, assim... Talvez, o meu caso é interessante porque eu trabalhei tanto, mas eu trabalhei tanto. Eu tava um pouco enjoada de trabalhar. No sentido de que eu tava muito tranquila, assim, de que a minha jornada foi tão intensa e de tanta entrega, que pra mim 2 anos ou 1 ano e meio, agora a gente vai ver com o Luca como vai ser, de bye, não é nada, tu entende? Então, assim, muito tranquilo. Mas, assim, extremamente importante aquilo que você falou, eu falei também. Cada família, cada mãe e filho é uma equação que tem uma fórmula de solução, né? Então, se eu recomendo para as pessoas, para as mulheres ficarem sozinhas com o seu bebê há 2 anos, não, eu até acho que não, sabe? Eu acho que se você tem alguém para confiar, para deixar essa criança algumas horas por dia, ou uma babá que você ama, adora, confia. Que sorte ter essa pessoa na tua vida. Eu não tinha, tu entende? Então, cada círculo familiar tem uma realidade, suas possibilidades e as pessoas com certas disposições. Então, agora que alguém precisa estar maternando esse bebê, primeiros 3 anos, alguém precisa. Alguém amoroso, afetuoso, enfim, né? Ou a mãe ou a avó, ou essa babá querida. Enfim... mas cada mulher tem que entender a sua realidade, sua possibilidade, seu limite de bem-estar e do que é possível para ela fazer para que ela esteja bem, as pessoas ao redor dela estejam bem, né? Então, acho que é isso, não tem uma fórmula perfeita. Que nem as mulheres que ficam 4 anos, que a criança vai pra escola só com 4 anos, eu admiro a paz que aquela mulher tá vivendo, pra ela tá bom. Pra mim, eu já começo a experimentar essa angústia que tu narrou ali agora, sabe? Tipo assim, não, pra mim, 2 anos pra mim foi excelente, tá ótimo, acho que mais que isso já não seria positivo pra mim, né? Acho que por isso que eu tô bem feliz, assim, nesse momento que eu tô conseguindo rever pessoas e sair sozinha, que nem tu diz, né? Eu tô curtindo, eu sei que logo vai ter uma outra jornada que foi intencional, proposital, é o tempo que eu tenho pra ter esses filhos, depois eu não vou poder, né? Então, tá tudo certo. Mas é muito gostoso a gente viver a nossa vida, né? A gente ser inteira, que nem eu digo, com ou sem o filho. Para as mulheres que não querem ter filhos ou que não podem, né? A gente fala muito assim, tem pessoas que não podem, por vários motivos, ou não conseguiram estabelecer uma relação de confiança com alguém, ou a saúde não permitiu, várias questões, né? E aí eu vou dizer que essa mulher não vai ter uma vida plena e completa e uma vivência... Não vai passar por esse mundo com uma experiência humana satisfatória? Não, eu não acho, sabe? Eu acho que eu estava muito bem sem o filho, feliz, e a experiência de ter o filho me fez crescer mais. Mas se ele não viesse para mim, quando eu abri, né? Me abri para o universo, se ele não me entregasse, eu ia estar em paz.
E eu ia procurar, talvez, desenvolver projetos educativos com criança. Eu acho que o contato com criança é legal e faz qualquer ser humano desenvolver coisas interessantes, né? Do seu aspecto, da sua vivência. Não é a mesma coisa que ter um filho? Não é. Mas eu iria suprir isso de outra forma, tu entende? E eu ia continuar sendo feliz, eu ia continuar sendo realizada e estando em paz. Então, acho que também a gente não pode botar na maternidade o sentido da vida da mulher. De forma nenhuma. Né? Como tu disse. A gente tá frisando isso, a gente já falou. Então né? fica muito pesado pra esse serzinho aí. Exato. E para as mulheres que não conseguem, ou não podem, ou não conseguem, né? Enfim. O Deus o livre, esse filho vem a faltar e aí a pessoa morre também, né? Então, assim, é uma outra vida, né? É um serviço à vida. Mas a minha vida é minha. A gente é responsável pela nossa vida, né? Uhum. E pelos nossos relacionamentos. Então, sim, primeiro eu tenho que cuidar de mim, entender meu limite, buscar estar bem, e aí eu vou aprendendo a ser uma boa mãe. Dia a dia, né? Errando, acertando, fazendo ajustes. Sim. E essa, eu acho que esse é o sabor de ser mãe. Porque nada tá garantido. Como assim? Do nosso sucesso, tu diz? Exato. É verdade. Tu entrega o melhor que tu pode, certo? Mas tu tem certeza que isso vai dar certo? Não. Pode ser interpretado de outra forma. Não. Lá pra frente tu pode entender, nossa, nada a ver aquilo que eu fiz, sei lá. Então, não é algo ganho, uma batalha ganha. Há sempre possibilidades, há sempre novas perspectivas, enfim. Isso faz ser delicioso, porque a gente nunca fica estagnada. Não tem... Cada fase é uma fase, cada fase da criança tem aí os seus desafios, mas tem os seus encantos. Uhum. Né? Matheus estava contando ali do filho dele também, tá com 2,5. Então, é uma fase de birras, né? A fase da criança ali da sua adolescência infantil. Então, é desafiadora muito por esse motivo, porque tu precisa dizer, epa, não é aí, enfim. Então, a primeira fase que a criança expõe ali as suas opiniões ou desejos, né? Então, para cada fase vai ter os seus encantos e seus desafios. Eu digo que a cada mês ou a cada ano que passa, vai ficando mais fácil. Por quê? Tu vai conhecendo melhor aquele serzinho. Ai, que bom ouvir isso. Tu vai entendendo como é que aquela cabeça tá funcionando e maquinando, enfim. Tanto para te agradar como para te manipular. E faz parte do processo de crescer. Mas esse vínculo vai ficando cada vez mais forte. Eu acho que a criança também vai entendendo os limites que ela pode chegar, né? Então, essa convivência, essa dinâmica vai ficando cada vez com regras mais claras. Olha, até que eu posso, que eu não posso mais. Então não faz sentido eu desafiar ali. Vamos tentar outras frentes, talvez, né? Então, vai ficando mais fácil. Eu digo que, pra mim, sempre foi fácil ser mãe. Eu gostei de madrugar. Não. Às vezes a gente dá aquela surtada, os vizinhos descobrem que tem uma criança morando aqui. Às vezes sim, às vezes sim. Todo dia. Dizem que todo prédio tem a vizinha louca que grita com as crianças. Se não tem, é você. Deve ser eu no meu, com certeza. Então, existem dias bons, dias ruins, né? Mas esse vínculo... Ninguém precisa te dizer se teu filho tá bem ou não. Tu sente, não sente? Sim. É isso. Então, para as amigas que são mães de primeira viagem, enfim, né? Ou vem me perguntar, e aí, Fábio? É sempre que eu digo, tá em dúvida? Cala a boca, fecha teus olhos e fala para dentro. A resposta tá ali. Se tu tá... entregando tudo que tu pode, ou tu pode entregar melhor. Sim, a culpa. Isso. Se essa criança tá bem ou não tá, tu tem essa resposta. Cara, foi tu que fez. Então, eu lembro do Antônio, às vezes doentinho, assim, fazia febre. E aí, muitas vezes minha mãe dizia, tem que levar pro plantão, não sei o que. Eu dizia, ele tá bem. Como é que tá bem? Tá com 38 de febre.
questões emocionais dele e ele também não tem nada. Podem revirar o guri do avesso, não tem nada. E dito e feito. Então, tu vai conhecendo, inclusive, as válvulas de escape do teu filho, né? Antônio é muito gastrointestinal, né? Emoções não vão bem, vômito, diarreia. Uma febre ali, às vezes. Eu, quando era criança, era dor de garganta. O Noah, certamente, tem uma válvula de escape e assim, cada filho vai tendo algum órgão ali que dá PT quando as emoções não vão bem. E é tu ir entendendo, fazendo essa leitura. E aí tu já vai conseguindo, assim, pegar direto onde doeu. Eles vão ficando cada vez mais maduros. E eles conseguem te trazer informações preciosas sobre o que está acontecendo, o que incomoda, o que agrada, enfim, na escola, com o amigo, com a prof, com o pai, com a avó, enfim, né? Então, essa relação vai ficando cada vez mais rica. E óbvio, às vezes tu te enxerga naquela criança, ativa 30 gatilhos, e que faz parte também de curas contigo mesma. Dizer, isso ali veio de mim, ó. Sim. Isso ali eu preciso melhorar. Ali não tô gostando de ver no meu filho, eu preciso melhorar aqui, vamos procurar recursos. Sim. Então, eu acho que maternar é riquíssimo. É rico. E acho que é importante também ter humildade para viver a experiência, porque humildade e sabedoria, não é nem inteligência, porque com a inteligência você busca o conteúdo, com a tua perspicácia você observa ao redor, mas com a tua sensibilidade tu vai fechar a equação em relação ao teu filho, tu entendeu? Então é muito importante estar sensível, atento, porque as teorias ajudam, mas você não pode transformar ele num robô de teoria. Você tem que sentir. É muito de sentir, né? Eu estudo muito, eu busco, né, para fazer o melhor possível. Eu olho bons exemplos, eu tento imitar às vezes, não funciona. Então, assim, a sensibilidade, a humildade, assim, de tipo, eu quero acertar, eu sei que eu não vou acertar sempre. Quando eu errar, eu vou avaliar e vou buscar uma resposta no melhor que eu puder, né? E eu vou ser resiliente e persistente. E eu tô em pé pra missão, né? Estar ali, eu falo assim, disponível. Eu estou disponível e tô aqui, eu quero e estou disponível. É isso. Porque mais que isso, não tem garantia, não tem fórmula, não tem, né? Tem recursos, né? Acho que quanto mais recursos teóricos, sociais, eu converso muito com pessoas, assim, que eu acho que tem um ou mais filhos, agora as mães de 2, né? Então eu vou lá, converso, pergunto. E elas me contam, e algumas coisas eu aproveito, eu replico, outras não cabem pra mim. E humildade. A gente não pode também se desesperar, né? E querer ser perfeita, né? Se colocar como aprendiz da vida. E a parceria, acho que essencial é a conexão, né? Espiritual, assim, porque é isso que vai também recarregar, né? De você conseguir se colocar nesse lugar de muita vulnerabilidade. Eu acho que poucas experiências de vida te deixam tão vulnerável quanto ser mãe, sabe? É uma vulnerabilidade assustadora, e acho que era disso que eu tinha tanto medo também, porque eu não gosto de me colocar em situação de vulnerabilidade. Porque ele pode ficar doente, tudo pode acontecer, e você sente tudo aquilo, né? E não tem, foge ao teu controle às vezes, se ele vai estar bem com o amiguinho ou não, né? Tu entende? Então, ter muita coragem, muita disposição, muita vontade e também tentar manter a paz, assim, a tranquilidade, porque viver cada dia, né? Não posso ficar angustiada com o que vai vir, porque o hoje já me traz o hoje e aquilo que eu tenho que fazer hoje e ir vivendo e desfrutando e curtindo. E se divertindo um pouco também, né? Muito! Ai, que se tem coisa que é divertidíssimo, né? É ser mãe. Meu Deus do céu. As gargalhadas mais inesperadas. E quando eles passam essa fase dos 2, 2,5, vão pros 3, que eles começam a ficar espertinhos, é muito fofo, né? Eles tentando manobrar, né? É muito bom. É muito engraçadinho. Porque ao mesmo tempo tu olha pra eles e tu diz... isso não vai dar em nada. Mas ao mesmo tempo diz... isso aqui no futuro vai ser bom. É maravilhoso. Essa manipulação deles, né, queridos? Ai, eu amei, guria. Eu também. Nossa, o assunto é super extenso e complexo, né? Pra você que quer ouvir mais sobre maternidade, sobre possibilidades, escreve aqui embaixo.
Volta, Carol! Meu Deus. Vamos lá, sim. Volta aqui, ó. Nossa, volta com o outro aqui, né? Quem sabe? Dicas de amamentação no próximo episódio. Obrigada pela experiência, adorei. Amei. Espero ter contribuído e tô disponível, sim, pra quem quiser perguntar, enfim. Aquilo Aonde o pessoal te encontra? Carol Pierozan no Instagram, né? É por ali que eu tô quando eu consigo agora, porque eu tô um pouquinho quietinha ultimamente. Não, agora ela viu aqui, ó, 3 câmeras. Me deu saudade. 2 microfones. Aqui já acendeu. Agora ela vai começar a fazer o diário de uma mãe de 2. Meu Deus, tu sabe que eu que nem tava comentando contigo no começo, eu não gosto de falar sobre aquilo que eu não tenho muita propriedade, então tudo é muito novo. Eu falava pouco sobre maternidade, então no meu Instagram é comunicação estratégica, né? Sempre foi. Mas aos pouquinhos eu comecei a me arriscar a falar alguma coisa, outra sobre maternidade e mostra um pouquinho do nosso dia a dia. Não faço relatos completos, assim, porque realmente eu tô muito focada ali mais em viver do que em relatar, né? Mas às vezes eu mostro alguma coisa bonitinha lá, gostosa de ver. Procuro mostrar mais as coisas boas do que perrengue, porque acho que ninguém merece muito ver os perrengues. Perrengue a gente vive dentro de casa, né? Eu mostro as coisas mais legais, assim, então são todos bem-vindos lá, quando quiser. Deixa eu agradecer de novo, então, Ótica Veneza, Bocati, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, Lamia Parma, Diniz Laser e MS Produções Audiovisuais. Vocês são incríveis e sem vocês, isso aqui não aconteceria, a gente não tava nesse papo, a gente não tava comunicando com tantas famílias aí e trazendo essa visão da importância, né, desse lugar de ser mãe, de devolver à Terra, né, ao universo. Exato. Trazer bons cidadãos para essa nova geração aí. Sócias da vida. A gente segue daqui. Quinta-feira, 20 horas, tem episódio novo no ar. Se você ainda não tá seguindo, @FabielleMB no Instagram, papovinho.rs também no Instagram e, obviamente, aqui o canal, né? Papo e Vinho Podcast, curta, comenta, compartilha, manda pra aquela amiga que tá querendo engravidar, pra aquela amiga que já é mãe, pra aquela amiga que tá, sendo vó, manda. Um beijo. Quinta-feira, 20 horas, assiste.